Boa noite. Vou só pegar um copo d'água, gente. Boa noite. Boa noite. Só pegar um copo d'água e já volto. Só 30 segundos, rapidão. E agora sim. Tudo bem com vocês? Todo mundo feliz? Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho que meu computador travou. Ixi, travou tudo. Ah, voltou. Foco. Vou só ajustar na tela aqui, tá, gente? Começar. Não sei porque o computador tá dando umas engasgadas aqui. Já abro a imagem. Pronto, agora sim. A qualquer momento deve aparecer para vocês aí a minha tela. Foi? Foi. Mas. Bom, boa noite para quem eu não tinha cumprimentado ainda. Emily, Letícia Dias, Letícia Grazielli, Matheus, Murilo, Stephanie, os três, oi novamente. Nossa discussão aqui hoje vai ser em cima do texto do Roque de Barros Laraia, né? Que é um respeitadíssimo antropólogo, sociólogo, que tem tradição, né, inclusive na fundação do campus sobre estudo de cultura, certo? E como é que eu pensei essas aulas, assim, quando a gente tiver o mesmo tema, né, seguido? Muito na linha do que a gente fez nas últimas duas, né? A primeira é uma espécie de provocação, né? E aí na outra, posterior, a gente tem algum tipo de coisa mais fechada, né? Vamos dizer assim, uma aula mais classicona, né? Parecida com o que a gente tem acostumado a fazer. Eu separei um tema que é muito sensível para a gente comentar aqui hoje, né? À luz do texto do Roque de Barros, mas é absolutamente necessário e impossível a gente não comentar sobre ele dentro dessa disciplina no momento, né, em que a gente está passando agora.
primeiro, assim, muito rapidamente, né, e algo que a gente vai retomar na aula, eu gostei muito desse texto, ótimo, né? Quem conseguiu ler, além da Letícia, o resto do pessoal, pelo menos passar os olhos, abrir, acessar o link. Consegui ler também, acho que foi bastante, um texto bem interessante para a gente iniciar o assunto. Tranquilo de ler, né? O do Robert Super. Barros. Bem melhor do que o do Levi, por exemplo, né? Da aula passada. Ele... Bom, como eu disse para vocês, os textos, né, que a gente vai ter agora para frente, eles são mais tranquilos, porque, primeiro, eles são textos que têm essa pegada, como é que eu vou dizer, de apresentação de um tema, certo? A grande maioria deles tenta fazer isso, né? Tratar um tema como se fosse a primeira vez que você está vendo ele em termos científicos, acadêmicos, né? E aí reforçar, tá? Para quem não conseguiu ver, ou para quem até conseguiu, mas não leu, ou leu um pedaço, essa é uma disciplina teórica, então se não pegar nos textos aí, não, eu garanto, certo? Estou garantindo para vocês que não vai dar certo, tudo bem? Inclusive, antes da gente seguir, só dar um aviso para vocês, porque eu defini finalmente como é que, né, como prometido, na semana passada, eu acho que na quinta ou na sexta, eu já coloquei lá no Moodle essa resenha direcionada de texto. Ainda não abri porque eu estou fazendo um ajuste lá no questionário do Moodle, tá? Eles programaram o ambiente de uma maneira específica e eu estou tentando fazer umas, como é que eu vou dizer, gambiarras, certo? Para dar certo o negócio que eu pensei aqui. Mas gambiarra funciona, tá? Gambiarra que funciona. E vai ser uma resenha direcionada de texto. Esse nome complicadíssimo quer dizer que, ao invés de eu dizer para vocês, façam uma resenha, né? E aí vocês me entregam um texto, e na maior parte das vezes esse texto não é uma resenha, ele é um resumo, né? Para evitar esse tipo de coisa, e até porque, né, a gente não está numa aula aqui de gêneros literários, né, para, enfim, exigir de vocês, né, uma expertise nisso, eu quebrei a resenha, certo? Em pedaços. Então, vou explicar isso pela própria atividade, que eu não sei se está visível para vocês. Pode estar visível, mas não acessível, tá? Lá no dia 8 de setembro, ó. Tá aqui já. Estão conseguindo ver minha tela? Dá uma aumentada aqui para ficar mais claro para vocês. Sim, dá para ver. Na semana de 6 de setembro a 2 de setembro, tá? Já tá lá. Eu não sei se vocês estão vendo, tá? Lá no ambiente. Vendo assim, de ter acesso para ver, tudo bem? É para ver. Se não tiver, até o fim dessa semana eu vou abrir a resenha. Isso significa que é uma atividade avaliativa, mas ela vai estar aberta para vocês fazerem até o dia 8 de setembro, tá bom? Ela não, o Daniel, eu entrei hoje, já não aparece lá para mim, tipo assim. Não aparece, mas, não, tudo bem, não tem problema, tá? Era para ela estar visível, mas não acessível para vocês. Mas não tem problema, eu vou deixar, né? Vocês vão poder clicar, mexer nela até sexta-feira, tá? E aí já vou dar um spoiler do que é que tem aqui, tá? E o que é a resenha exatamente. Vou até com as instruções, ó. Para realizar essa resenha, você deve escolher apenas um dos textos a seguir para ler, tudo bem? Só um, escolha um texto. Então, na maior parte das vezes, esses textos vão ser alguns que a gente já tratou em sala, tá? É o caso desse primeiro, por exemplo. Geração digital, porque pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais. Comentamos, né, essa reportagem na aula passada. E aí tá os links aqui, tá? Vocês clicam, abre aí. Então tem que escolher um texto desses e ler, primeiro passo. Depois você tem que responder as 3 questões que vão estar disponíveis no questionário, que está marcado para abrir, ó, o meu está em inglês por conta da maneira que eu configurei, tá? Na terça, dia 7 de setembro, à meia-noite. Tudo bem? E fechar às 23h59 do dia 8 de setembro, certo? Então,
vocês vão conseguir ver isso aqui, tá bom? Eu vou deixar as instruções visíveis, mas para responder, certo? Vai ficar aberto para vocês responderem entre 7 de setembro, às 0 horas do 7 de setembro, até o fim do dia 8 de setembro. 7 de setembro, por sinal, para quem não está se lembrando, é feriado, certo? Então, obviamente, a gente não vai estar em sala e tudo mais. Dia 8, a gente estará em sala, e o horário da sala em sala será para que vocês possam finalizar isso aqui, tá bom? Ou se nem tiver começado, fazer em sala, tudo bem? No caso de todas as resenhas que a gente vai fazer, essa aqui e a dos filmes que a gente vai fazer para N2, vai ser a mesma coisa, tudo bem? Coincidentemente, as duas vão cair no mesmo esquema. No dia anterior vai ser feriado e depois, no dia posterior, vocês vão ter o dia da aula para fazer, tá? Quais são essas 3 questões que vão estar na resenha? A primeira é muito difícil. Vocês têm que dizer qual é o número do texto, né, que vocês escolheram. Então tem os números aqui, 1, 2, 3 ou 4, tá bom? Para que isso? Para mim saber, né, qual o texto que você escolheu, só isso. Então, na prática, são 2 perguntas. Do que trata o texto em questão? Faça um resumo dos principais argumentos, certo? Até aqui, eu não estou pedindo sua opinião, tudo bem? Nessa primeira pergunta, o que é que você tem que dizer? Os principais argumentos que constam no texto que você escolheu, certo? Se for uma reportagem apresentando, não sei, o que um especialista acha de alguma coisa, você vai ter que falar dos argumentos desse especialista, certo? Se for um texto autoral, né? Acho que todas, inclusive, são reportagens. Você vai ter que comentar os argumentos que estão aí exercidos no texto, tá? Depois a outra pergunta é: como podemos analisar esses argumentos, esses que você disse que são os principais na questão anterior, com base nos textos sobre comunicação e cultura com os quais trabalhamos até aqui, certo? Então, você vai analisar os argumentos que estão no texto, não com base no que você acha do fundo do seu coração, mas com base no que os textos que a gente leu até aqui, certo? Permitem que a gente diga sobre o que eles estão falando, certo? E a coisa é tão mamão com açúcar que durante as aulas eu sempre vou dar um spoiler, né? Foi o que aconteceu na aula passada, né? E como a gente está em regime remoto, melhor ainda, porque as coisas ficam gravadas. Então, bom, né? Você ainda pode voltar na gravação se quiser conferir o spoilerzinho. E, por exemplo, a geração digital, porque pela primeira vez filhos têm que ir inferior dos pais. Aí a gente foi discutir a questão do virtual e o real, né? Se isso faz sentido ou não, né? Com base no quê? No que o Pierre Levy disse sobre virtual e real. Foi a discussão da aula passada, certo? Sobre o que o Flusser disse sobre o que é comunicação, sobre como a comunicação funciona, tudo bem? Então, né, tem que usar necessariamente um dos textos da disciplina para analisar um dos textos que vocês vão escolher aqui, certo? Ficou claro isso aí? Sim? Esse é o momento de tirar dúvida, dizer não, o que você falou não faz sentido. Como, professor, tem como explicar só esse último, fazendo favor, de novo? Eu não entendi muito bem. Olha só. Como podemos analisar esses argumentos do texto que você escolheu, tá? Aqui de 1 a 4. Vamos supor que eu escolhi o segundo ali. Games serviram como válvula de escape para crianças e adolescentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler esse texto aqui, né? E na primeira pergunta que vai ter no questionário, eu vou dizer do que o texto trata e fazer um resumo dos principais argumentos desse texto. Games serviram como válvula de escape, tal, tal, tal. Depois, na outra pergunta, né, você clica em respondeu, digitou, próximo, vai aparecer outra tela com essa pergunta aqui, ó. Como podemos analisar esses argumentos, esses que você acabou de descrever, tá? Desse texto que você escolheu, com base nos textos que a gente trabalhou na disciplina, certo? Então, você poderia olhar para os argumentos desse texto aqui com base na sua própria opinião, tá? Não, os argumentos deles são que os games servem sim de válvula de escape, é saudável, isso é bom, não é? Os meninos socializam quando isso acontece. Né? Então, não sei, por quê? Porque eu acho isso, certo? No caso dessa pergunta, eu estou pedindo que você faça essa análise não com base no que você acha, mas no que os autores que a gente leu acham. Tudo bem?
Então, o Pierre Levy, por exemplo, acha que o virtual e real não são coisas opostas. Então, se essa matéria estiver dizendo, né, que criança que vai para o videogame, ele sai do mundo real, por exemplo, né, aí, usando o Pierre Levy, eu vou dizer, olha, não está certo. Isso está errado, porque, segundo o Pierre Levy, virtual não é diferente de real. Tudo bem? É só isso. Eu quero que vocês usem os textos que a gente trabalhou na disciplina para conseguir comentar, analisar o que essas matérias estão falando. Tudo bem? Entendi. Ficou claro? Beleza? Ficou. Mais alguém? Tá claro, Ok. tá claro. Ok. Massa, então. Mais alguém, gente? Está claro como a gente vai trabalhar aqui? Eu explico quantas vezes vocês quiserem, de maneiras diferentes. Importante que vocês entendam, né? Professor, se a gente só vai poder responder entre os dias 7 e 8, por que você está falando isso agora e por que você disse que vai deixar isso aqui aberto? Para que vocês possam ler os textos antes, tá? E para que vocês, se quiserem, inclusive, já estejam com tudo pronto, né, no dia de postar, tá bom? Que aí você faz seu texto em Word, não sei, né? As perguntas vão ser essas, né? E aí lá no dia de postar, você só coloca sua resposta lá, só isso. Tudo bem? E a aula do dia 8 vai ser apenas para a gente realizar essa atividade. Tudo bem? A gente vai usar o horário todo do dia 8. Né? No dia 7 é feriado, a gente não tem aula, mas a atividade abre no dia 7. Tá bom? Professora, eu cheguei agora. Teria algum problema em falar novamente? Não, sem problema. Vou explicar novamente, mas aí tem a gravação, então você pode olhar depois. Olha só, isso aqui é uma resenha, uma atividade avaliativa, vai valer, só consultar aqui, 4 pontos, tá bom? Para vocês me entregarem até o dia 8 de setembro. Por que até dia 8? Porque ela vai abrir para vocês fazerem no dia 7, tá bom? Mas o enunciado, esse que está aqui na tela, tá? Que está lá no Moodle, né, que vocês ainda não estão conseguindo acessar, eu vou abrir até sexta-feira. Então vocês vão poder ler esse texto que está lá, tá bom? Vocês só não vão conseguir mandar a resposta. Tá? A resposta ela vai abrir para vocês mandarem, ó, dia 7, meia-noite. E vai ficar aberto para você mandar a resposta até dia 8, às 11h59. Não dá para passar disso porque é automático, está configurado pelo sistema. Então não deixa para a última hora, porque se der meia-noite e você estiver escrevendo texto, né, o sistema fecha e a sua resposta não é enviada, tá bom? Então, eu estou deixando, né, mais de 24 horas, porque inclusive é o que a Fazan exige, né, para atividades, e recomenda, na verdade, né, para atividades remotas, certo? Então é isso. O que você vai ter que fazer nessa resenha aqui? Você tem que escolher só um, tá? Desses 4 textos que estão aqui. Aí você clica, sei lá, vamos supor que eu escolhi esse, tá? Lê o texto todinho, tá? Ele é enorme, é uma coisa de uma página, né? E aí você vai responder 3 perguntas. Na verdade, são 2. Opa, 2, né? A primeira é simplesmente você dizer qual é o número do texto, tá bom? 1, 2 ou 3 aqui. Porque é para mim avaliar a sua resposta, claro, né? Precisa saber qual texto que você está falando. Depois você vai dizer do que trata o texto que você leu, tá? Esse que você escolheu aqui, esse primeiro, tá? Geração digital, tal. Né? Você vai responder isso para mim, fazendo um resumo dos principais argumentos do texto, tá? O que ele fala que a geração digital ela tem um QI inferior ao dos pais. Por quê? Quais são as justificativas, os argumentos dele para isso? Certo? Por que ele defende isso? Como ele defende isso? E depois, a segunda questão é, esses argumentos dele, desse texto que você leu, como é que a gente pode analisar eles com base nos textos que a gente leu durante a disciplina? Tudo bem? Então, ele está falando que quem usa o digital é mais burro do que quem usa as coisas analógicas, certo? É um dos argumentos que aparecem aqui. Segundo os textos que a gente leu na disciplina, tá? Pierre Levy, o Flusser, enfim, todos que a gente tiver lido até lá, né? O que você quiser, mas pelo menos um deles. Segundo esses autores que a gente leu,
isso que esse cara está falando faz sentido? Que quem usa o digital é mais burro e quem usa o analógico é mais inteligente? Faz sentido, né? Ah, não, não faz, porque o Levi acha isso, isso e isso. Pronto, resposta pronta. Não, são os argumentos no plural, tá bom? Então pode desenvolver, escrever um pouquinho, tá bom? Ok, Thalita. Beleza, então. Não ficou confuso? Deu para entender? Nossa, eu causei um terremoto aqui. Sim, né? Cris, não sabia que você estava nessa disciplina, não. Também cheguei agora, mas como primeira aula, boa noite, estava com saudade. Bom revê-la também. Tudo tranquilo, beleza. Beleza, Thalita. Então tá, essa é a atividade, tá? A primeira atividade avaliativa que a gente vai ter dentro dessa disciplina, para, de novo, tudo que eu estou falando aqui tá no site da disciplina, tá? E também está no Moodle, tá bom? Para quem detesta o site, lá nos primeiros links aqui, ó, tá aqui, ó, links para abrir o semestre e o site da disciplina, tá bom? Onde estão aqui notas e trabalhos, tudo bem? Então estão aqui as datas de todas as coisas. Sim? É isso que vai acontecer em termos de avaliação. Essa atividade, como eu disse, né, eu espero deixá-la visível para vocês até o fim da semana. Eu só estou bypassing, como é que fala isso? Dando um tomé, né, na configuração do Moodle aqui para tentar fazer ele funcionar do jeito que eu quero, certo? E deixar visível a atividade, mas aberta para responder só a partir do dia 7, tá bom? Então é isso. Vou fechar aqui. E a nossa discussão aqui hoje é em torno desse texto, né, do Roque de Barros Laré. Algumas pessoas leram, reforçando a importância. Só um pouquinho, voltando aqui. Aqui. Bom, para quem lê o texto, né, tem algo muito interessante lá. Só voltar para cá para vocês não ficarem distraídos com os GIFs. Tem algo muito interessante lá, né, que é essa divisão entre a ideia, né, que ele comenta no texto, entre a cultura, ó, tá aqui no sumário, né, da obra. Não tem como eu arrastar? Nossa, que difícil, hein? Espera aí um pouquinho. Aí, beleza. Que ele coloca até no sumário da obra, né, entre o que ele chama de, tô aqui, ó, determinismo biológico, né, e determinismo geográfico. O que é isso? Ele faz uma discussão inicial, né, sobre o que é exatamente a cultura, o que é que a gente pode entender por cultura, não é? Dá um monte de exemplos, alguns, por sinal, muito assustadores, né, sobre o que é considerado cultura em alguns lugares. E o mais interessante é que várias citações no texto vão dizer que o que a gente vê como a cultura do outro necessariamente sempre será grotesco, assustador, estranho, justamente porque ela pertence ao outro, né? E é essa a comparação que a gente faz com o outro, né, que permite ou até solidifica aquilo que a gente pensa de si mesmo, né? Eu sei que eu sou branco, ocidental, brasileiro, também porque eu sei que eu não sou peruano, equatoriano ou indígena, né? Um fenotipo indígena, por exemplo. E isso entra nas duas coisas, né, que as associações que imediatamente alguém poderia fazer, né? Olha, mas eu posso dizer que o que a gente chama de cultura, né, ela é delimitada biologicamente, quer dizer, já está inscrito lá no gene, na coisa do DNA, né, que o homem ele sempre será o provedor da casa, né, e a mulher será aquela que fica na casa, né, ou namorada, para cuidar das crias, né? Existe esse argumento. Inclusive, ele circula, talvez mais do que nunca, na internet atualmente, né?
de que tem uma determinação biológica para a cultura, né? Para o gênero, para a questão do gênero, por exemplo. Não, a mulher, ela cuida da casa porque sempre foi assim, né? Porque desde a época das cavernas e tal. E por que sempre foi assim, né? Se você cutucar a pessoa que está dando esse argumento. Não, porque isso está no DNA, isso é natural que seja assim, né? Que o homem, ele saia para caçar e a mulher, ela ficava lá na caverna, né? Nessa coisa pré-histórica. Isso foi continuando, a sociedade foi evoluindo. Sempre que a pessoa usar a palavra evoluindo, tá? Parêntese, sempre que a pessoa usar a palavra evoluindo, desconfie, tá? Cuidado com essa palavra, evolução. As coisas foram evoluindo, mas continuou tudo mais ou menos na mesma, né? O homem sai para trabalhar, ele é o provedor, ele traz as coisas para casa, não é? E a mulher é a que fica quietinha ali, cuidando dessa casa, ela é a pessoa do lar e tal, etc. E aí o próprio autor vai mostrar um monte, né, de contra-exemplos disso, onde em outras sociedades funciona exatamente da maneira contrária, né? O que você tem é uma sociedade matriarcal, os lícios, por exemplo, né, que é um exemplo que ele abre o texto, né? São povos ali da região europeia, né, que causavam espanto nos gregos, né? No Heródoto, por exemplo, quando ele vai escrever dos lícios, ele fala, não tem essa coisa de vir do nome do pai, né? Ah, eu sou Thor, filho de Odin, né? Eu sou rei Arthur, filho de fulano de tal, né? Então, assim, é sempre o príncipe e o rei, né? Isso que importa, é o rei, né? No caso dos lícios é o contrário, o que importava era a mãe, né? E, inclusive, existe uma reversão ao contrário nos casos dos povos indígenas, né? Ele vai falar de algum deles, eu não me lembro exatamente a etnia, acho que são os Tupinambá, onde, né, segundo a tradição que eles têm, o pai é quem cuida da criança, não é? Inclusive é ele que deita com ela na rede para fazer ela dormir, etc. O pai é quem cuida da criança. Não é? A mãe, ela simplesmente amamenta. Mas, inclusive, esse ato de amamentar, não é? Ele tanto não é uma determinação biológica que o ser humano criou um instrumento, né, e por isso, produto da cultura, para libertar a mulher, vamos dizer assim, tá, muitas aspas aí, do ato de amamentar. Esse instrumento tecnológico muito sofisticado chama-se mamadeira, né? A partir daí, o homem poderia amamentar a cria, né, e não só obrigatoriamente apenas a mulher. Ainda que a gente saiba, tá, é importante fazer esse reparo aqui, que a amamentação, né, dada no peito da mãe, ela é inclusive recomendada pela Unesco, pela Unicef, né, por conta dos benefícios para a saúde da criança. Mas o fato dado, né, tanto não é uma coisa determinada biologicamente, que a gente tem um instrumento tecnológico, que é a mamadeira, né, para tirar, né, essa incumbência da mãe, que a gente acha, o cara adora usar essa palavra, é cultural. Não, isso é cultural, né? O papel atribuído à mulher, o papel atribuído ao homem. Claro que não, né? O próprio texto vai trazer vários exemplos disso. Tudo que é cultural é construído, né? E aí a gente entra na segunda discussão que ele vai trazer, que é a coisa do determinismo geográfico, né? Se você fosse, você que é uma criança, já foi uma criança brasileira, né? A não ser que tenha alguém aqui que tenha sido criado fora do país, mas você que já foi uma criança brasileira, né? Se você tivesse nascido na Suíça, você cresceria como um suíço, sendo educado ali, né? Claro, você fosse crescer ali com a família de lá. Porque o contexto, não é, moldaria as coisas que você tomaria como normais. Talvez você achasse mais natural andar de bicicleta, por exemplo, ou ir de bicicleta para o trabalho, já que esse tipo de coisa é absolutamente natural nos países nórdicos, não é? Onde definitivamente a questão do trânsito, por exemplo, é muito melhor, não é? E isso já foi incorporado a um modo de vida, a um hábito, né? A uma maneira de ser, né? E de processar as ações do dia a dia daquela sociedade, daquela comunidade. Isso é um pouco do que a gente pode chamar de cultura, certo? Cultura. E aí vem uma coisa interessante para a gente provocar vocês aqui. Eu não sei se vocês já viram essa coisa do teste de DNA. Alguém?
Não é aquele de paternidade, não, tá? É o teste para saber suas origens. Já viram super isso? legal. Como é que é isso? Eu não sei detalhes, assim, eu sei por cima. Ó, eu não sei como funciona exatamente, só sei que eles pegam o DNA e aí mandam lá, que você tem um pouquinho, você veio de onde do mundo, outro lugar lá do mundo, aí fala de onde que é as suas heranças genéticas, assim, baseado no mundo, né? Não sei como que eles fazem para descobrir, né? Isso. Mas eu acho super legal. Isso. Ó, Stephanie está dizendo aqui, algumas pessoas não conhecem, alguns já ouviram falar. Isso está ficando muito comum agora, não é? Não assim, né? Não é todo mundo que faz, bom, né? Mas está ficando mais comum do que era antes, né? Porque era uma coisa de muitos milhares de reais. Então, principalmente por questão do preço, né? Baixou muito. Atualmente você consegue fazer um teste genético como esse, que é de origens mesmo, tá? Rastreado aonde você veio, o seu passado, sua árvore genealógica, né? E você paga aí entre 200 e 500 reais, né? Há, não sei, 5 anos atrás, isso era um valor, você tinha que vender um carro para conseguir fazer um teste como esse, né? Então, à medida que as técnicas foram avançando, né, essa tecnologia foi ficando mais barata, e atualmente, com um cotonete colhido aqui da saliva, você passa ele dentro da boca, certo? E manda a amostra de saliva para o laboratório, só com a saliva eles conseguem rastrear. Como que eles fazem isso? Até onde eu sei, tá? Não estou muito mais por dentro do que você, tá, Amy? Até onde eu entendi, eles comparam o seu código genético, seu DNA, tá? Que eles tiram da saliva, eles vão lá, né, na saliva, tira lá uma célula e dentro da célula tira uma seção do seu DNA, né? Que aquilo identifica você. Então pegam o seu DNA e comparam com um banco de dados enorme que eles têm, tá? Não pergunte para mim onde é que eles obtiveram esse banco de dados aí, tá? Essa é a pergunta que as pessoas deviam estar fazendo, mas ninguém está fazendo. Está todo mundo fazendo teste, né? Mas da onde vêm esses dados? Comparam esse DNA que eles tiraram da sua saliva com um banco de dados enorme para saber se ele bate com o grupo de DNA que eles escolheram, por exemplo, do México, né? De Honduras, do Benin, né? De Guiné-Bissau, da Austrália, de Portugal. Né? E aí, à medida que eles vão batendo, né, no final que você tem é um pouco o que a Maju fez aqui, né? Ele foi ficando cada vez mais popular, ela vai comentando aqui, é uma coisa incrível, um presente para nós, tentar resgatar, né, mesmo que em parte, algo que era de direito nosso, blá, blá, blá. Aí, inclusive, o UOL, né, fez uma série de reportagens com algumas personalidades, né, que eles convidaram para fazer esse teste. E aí o resultado surpreendeu muita gente. O Péricles, por exemplo, fez, a Maju, né, Fernando Holliday, não sei se vocês conhecem, eu não sei se ele é deputado estadual ou federal, que é um cara conservador, inclusive, tá? Ele é do MBL lá. Adriana Barbosa, Babu Santana, né, participou do BBB, é um ator aí. Eliana Alves, Nena Silva, MC Carol, Juliana Alves, Rincon Sapiência, Alê Santos, Yuri Marçal e Aline Midlege, além de mais algumas outras pessoas. Daiane Santos, né, inclusive, né, que virou personagem aí, né, das Olimpíadas. Então tem muita gente aqui, tá? Recomendo que vocês deem uma olhada depois. Bem interessante o trabalho, né, de jornalismo aqui, é muito bom. E aí, né, eles fizeram uma matéria multimídia mostrando os resultados. E à medida que ela, né, tem até um negócio aqui, não vou ligar o som, tá? Mas aqui tem o depoimento da Maju conversando com o repórter. E aí o resultado que tem no final, vou chegar aqui na árvore para vocês verem, é isso aqui, ó. Só um pouquinho que ele está carregando. Só um minutinho. Qualquer momento. Aqui. Né? O que o teste de Maju Coutinho diz? Eu não consigo ampliar. Tá? Talvez se eu puxar um pouquinho para cá. Não vai ficar maior. Só se eu fazer sair da tela um pouco. Aqui. O resultado do teste que você recebe é isso aqui, ó.
Então, ela tem 73%, né, de descendência da África, de africanos, certo? 22% europeus, né? 3% da América Central. Então, tem antecedentes dela, né, que viveram na América Central, né, aquela região ali, Cuba, né, Belize, Honduras e tal. E na Europa, eles ainda conseguem fazer o ajuste fino e dizer de quais países ela tem, o DNA dela tem mais compatibilidade. Então, 14% França, 4% Turquia, 3% da Rússia, né? Então, tem 3% de Rússia na Maju Coutinho, certo? Imaginem, né? No oeste da África, né, ela inclusive fala, né, no depoimento dela, ela sempre pensou que ela fosse ser absolutamente angolana, né, que a família inteira dela vinha de Angola, né, mas que na verdade boa parte vem do Benin, né, que é um outro país da África. E aí ela comenta, inclusive, né, que como está falando aqui da raiz, né, africana, como às vezes as pessoas jogam tudo no mesmo cesto, sabe? Ah, é África. Gente, África é um continente, né? Um continente, por sinal, um dos maiores, né, que a gente tem. O maior, não é? Em termos de extensão territorial. Ah, não, a Ásia, né? Acho que a Ásia supera. Mas é um continente. Então tem literalmente dezenas de países nesse continente. Cada um desses países foram formados e ainda tem um monte de guerra civil, porque eles foram desenhados pelas colônias, não é? Pelos antigos donos desses territórios, mais ou menos no mapa mesmo. O cara pegou uma caneta, literalmente, tá? Abriu o mapa da África e falou: olha, esse pedaço aqui é meu, tá? Meu, Inglaterra. Meu. Desenhou no mapa. E aí, na linha que ele passou, dentro daquela linha, tinha etnias diferentes. Então, botou as duas para viver no mesmo lugar, sob os mesmos costumes, sob as mesmas leis. Sendo que, em termos culturais, você estava colocando culturas diferentes sobre o mesmo teto cultural, vamos dizer assim, né? Obviamente que isso não ia dar certo, né? E a gente tinha o subjugamento de uma pela outra, guerra civil, né? E é por isso que essa imagem que a gente tem, né, do cenário político e econômico na África é sempre essa coisa bagunçada, né? Como se isso fosse responsabilidade desses povos, né? Mas na verdade eles foram subjugados nesse sentido, né? E ela fala disso. A gente trata a África como se fosse é a África. Não, a África é um continente. É como se a gente falasse assim, não, você é sul-americano. Como assim, né? Sul-americano tem Brasil, tem Bolívia, tem Equador, tem Peru, tem Venezuela, Uruguai, né? Colômbia, não dá, né? Não dá para jogar tudo no mesmo lugar. E é como dizer para você, né, essa coisa, situação cringe, né, que é você ir para fora e no momento que você fala que é brasileiro, como algumas pessoas já me disseram, as pessoas começam a tentar falar espanhol com você, né? Como assim? Não, porque na América do Sul todo mundo fala espanhol. Não, né? Não. O Brasil, por sinal, que é o maior país da América do Sul, fala português brasileiro, não é o português de Portugal. Então, enfim, né, essa coisa esse exercício que a gente faz, que às vezes é difícil, né, a gente estabelecer o mesmo padrão, né? Mas aqui o que é interessante denominar é se a cultura não é uma determinação geográfica, então eu posso dizer que a Maju tem 70% de África, ou 22% de Europa, 3% de América Central. Como é que entra isso aqui, né? Eu acho que é uma questão. Só vendo o que vocês falaram aqui. Não, legal. Beleza. Eu acho que é uma questão, né? É uma primeira coisa para a gente pensar. Porque, veja, eu não estou inventando isso, né? É uma análise do meu DNA. Então, quer dizer, além de eu conseguir ver uma determinação que é biológica, está medindo meu DNA, ela ainda é geográfica. Ela consegue dizer de onde veio a minha ancestralidade, né? Tamanho nível de evolução que a gente tem em termos de rastreamento de tecnologia. Alguém abriu o microfone para dizer alguma coisa?
abrir. É porque você falou sobre isso, né? E eu fiquei aqui pensando, né? Eu acho que essa questão aí, por mais que geneticamente falando, né, ela tenha relação com todos esses lugares, eu acredito que quando se trata de cultura, não, né? A não ser que os pais dela, tipo assim, tenham heranças, né, que foi passado de pai para filho, ensinamentos que sejam referentes, entendeu? A lugares que os antepassados deles viveram e aí eles passem para ela. Mas se não, eu acho que não interfere, né? Eu acho que pode até interferir fisicamente, né? Assim, nos traços dela, tudo mais, mas na cultura não. Mas por que você diz isso? Você falou que talvez o principal era a questão dos ensinamentos, né? Por que que o ensinamento é cultura e a questão de aparência física dela, por exemplo, não é cultura? Ah, eu não sei, porque assim, às vezes a pessoa, por exemplo, se tratando de mim, se eu não fizer um teste desse, por exemplo, eu nunca vou saber quem foi meus antepassados ou onde eles viveram. Então, talvez, por exemplo, eu tenha um antepassado que era de Portugal ou da Itália, sei lá. Mas mesmo que eu tenha os traços dele, eu nunca vou reconhecer, entendeu? Se eu não fizer isso, porque eu não, sabe? Então, isso teoricamente, até que eu saiba, eu não acho que vai interferir. E, sinceramente, eu não sei se essa parte física ela interfere tanto na cultura. Por quê? Porque qualquer, tipo assim, tá, eu acho que depende. Ah, não sei se depende. Não, minha cabeça, ó. Não, mas diga, o momento é esse. Eu acho que depende do quê? Não, eu não sei. É porque, assim, por exemplo, quando a gente pensa em pessoas negras, por exemplo, hoje, assim, a gente vê muitos ativistas falando dessa questão, né, dos traços negros e tudo Uhum, mais. E uhum, como isso hoje eles levam como uma coisa, assim, que eles têm muito orgulho de falar, sabe? Porque isso é um traço, é, não é que é específico, mas comum, né, de pessoas negras. Então eles têm muito orgulho e tudo mais. Então eu acho que eu não sei até que ponto que isso interfere na cultura, entende? E é uhum. difícil traçar. Mas, por exemplo, também tem esse caso que eu citei, né? Tipo assim, isso foi uma coisa que eu nunca parei para pensar, essa questão dos traços. E eu não sei nem quem são meus antepassados. Até onde eu sei, minha família é do Goiás. Tudo Então, daqui, né? exatamente. Então, assim, eu também não sei até que ponto que essa questão dos traços físicos interfere na cultura. Então, legal. Stephanie falou aqui, eu tenho outra visão sobre isso. Não sei Talvez se. a cultura seja criada a partir dos traços nesse sentido, né? Não que ela seja propriamente a cultura, mas as pessoas fizeram dos traços uma cultura. A gente vê, né, cabelos e, né, uma série de vestimentas até que são específicas, né, das pessoas negras, e elas utilizaram disso e fizeram isso uma cultura. Eu acho que grupos tendem a criar, né, isso, analisando a partir dessa fala, né, sua, né, professora, de que a cultura é algo criado, então a gente sempre vai fazer de características, a gente vai criar algumas coisas e fazer disso uma cultura. E, Isso. Desculpa, pode falar. e nesse sentido a gente é muito diverso, né, assim, ó, esse teste dá indícios de, talvez seja um dado que caiba pensar, é esse de que a gente tem muitas, talvez muitas culturas que se uniram e fizeram, né, da nossa fizeram compor a nossa árvore genealógica. Então, se eu for fazer um teste desse, eu vou descobrir muita coisa que eu também não sabia. E também explica, às vezes, coisas que a gente pode ser propenso a gostar de muitas coisas, a não gostar de outras, a ter determinada cultura e não outra. E a gente, é Uhum, como se fosse um campo aberto para possibilidades culturais uhum. e de vivência. E não tem necessariamente algo que determine que eu seja desse jeito porque eu moro aqui, porque eu vim dessa árvore genealógica, digamos assim.
eu fiquei pensando sobre isso, né, diante desse teste também. Isso que você falou, e a Emily também, é bem interessante, né? Porque como é que a gente contrapõe isso que vocês estão falando, né, sobre como é que eu me pareço fisicamente, né, e a questão da cultura, com o nazismo, por exemplo, né, que julgava que negros eram inferiores, né, e que a raça superior era dos arianos, né, dos brancos de olhos azuis. Então, primeiro já tem uma concepção aí de que há raças, né? E é algo muito interessante porque o nazismo ele se esforçava muito para justificar suas ações cientificamente, né? Então não tinha nada de ciência naquilo, mas existia um discurso de ciência, um teatro de ciência, uma tentativa de, né, usar o discurso de ciência para parecer que aquilo era determinado, vejam, biologicamente, né? Que biologicamente eu poderia dizer a priori que fulano é mais inteligente ou menos inteligente, ou mais capaz ou menos capaz, por conta do fenótipo dele, por conta do DNA que compõe ele, né? E isso que vocês colocaram também, né? Talvez a partir do momento em que eu saiba, né, que eu tenho descendente disso ou daquilo, eu posso usar isso como explicação para alguns hábitos. Ah, é por isso que eu gosto, não sei, é por isso que na minha família a gente come muito feijão, porque é uma coisa que vem lá dessa cultura, né, que agora eu descobri aqui no teste genético, que sempre comeu muito feijão, sei lá, certo? Como é o caso dela, inclusive, né? Então, talvez a partir daí eu comece a e essa palavra é muito significativa, identificar com algumas coisas, né? Então, nesse sentido, olhando por base, o que a Emily, que o Murilo colocou, e Stephanie estava digitando aqui, eu não sei se ela quer falar, né? Se estava digitando. Eu ia completar o que a Amy tinha falado. Fala. Ela tinha citado que não sabia se faria diferença, né? Descobrir essas origens que são menores e tal, porque aparentemente parece que não tem muita influência, né, no nosso dia a dia, no Brasil, né? Só que aí foi igual o senhor falou, realmente saber identificar isso faz a gente perceber, né, os nossos hábitos, as nossas crenças que a gente tem que se acumulam, né, conosco. Sim, sim, eu acho que o que você está falando, né, completa em certo sentido o que ela diz, e ao mesmo tempo, né, tem alguma alteridade, né, em relação ao que ela falou. Mas isso, né, de se identificar é algo importante. E aqui entra uma questão, né, que vai acompanhar a gente durante muito tempo, que é a questão de como é que a gente julga essas coisas, né? Como é que a gente julga a cultura alheia, né? Que é o que está acontecendo agora, né, no noticiário, né, que está mobilizado aí para todo lado. Vocês devem ter visto, né, que o Talibã lá no Afeganistão tomou o poder, né, depois de literalmente acho que 20 anos, né, de ocupação dos Estados Unidos. E aí tá todo mundo falando, mas isso é uma loucura, né? Eles são pessoas do mal, né? E inclusive fazem coisas que são atrocidades mesmo, tá? Não vamos discutir isso aqui, tudo bem? Então, apedrejam as pessoas, né, que são acusadas de adultério, mutilam, né, as pessoas que são acusadas de roubo, e às vezes, inclusive, sem nenhum tipo de juizado, né? O juiz é o próprio executor da lei. Então, isso, né, pensando no lado das democracias ocidentais, isso é um problema. Mas aí, a gente lendo esse texto, né, e depois lendo essas coisas aqui, talvez isso nos desse para pensar na seguinte questão: mas essa não é a cultura deles? E aí?
A cultura deles não diz que a mulher tem que andar coberta e que ela não pode participar de eleições, por exemplo, né? Sendo a cultura deles, e eu querendo tratá-la com respeito, enfim, eu não tenho que me subjugar, eu enquanto afegão, né? É uma questão, né? As mulheres sofrem demais com isso, sim, né? Você está colocando aqui, mas é uma pergunta, né? Quer dizer, sofrem, né? Mas talvez a gente olhando com um olhar ocidental para lá. É uma questão, né? Essa é a cultura deles, né? E, inclusive, a justificativa do próprio Talibã é absolutamente cultural, né? Não, a gente está fazendo isso porque a gente está agindo conforme as leis de Deus, conforme a Sharia, né, que eles falam lá. Na verdade, é uma interpretação dela, né, do doutrina islâmica. Alguém abriu o microfone, diga aí. Você tá de olho nos microfones, hein? Não, é que eu escuto o ruído aqui, ó. Não, é que eu ia falar assim, é porque acho que depende também, né? Assim, eu não sou uma grande entendedora do assunto, então talvez eu possa Nenhum falar de besteira, nós, né? não. Com certeza. Não, nenhum de nós. Mas assim, por exemplo, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, que falavam antes do Talibã, entendeu? Porque teve um período que o Talibã ficou, e aí ficou um período sem, e agora eles voltou impondo isso que eles acreditam, né? Uhum. Só que assim, eu não sei se é exatamente uma cultura afeganistã totalmente, porque é algo mais imposto do que exatamente uma cultura, assim, entendeu? Não sei se eu tô sabendo explicar, porque assim, Não igual é algo algumas de coisas. todo o Afeganistão. Exatamente, porque assim, várias coisas que o Talibã impõe, quando eles estavam fora, as pessoas não seguiam, entendeu? Porque eles obrigam as pessoas a seguir, entendeu? Então, assim, é meio controverso também, porque apesar de, por exemplo, ter muitas coisas culturais aqui do Brasil, as pessoas não são obrigadas entendeu? A gostar de samba, por exemplo, a jogar futebol ou qualquer coisa, entendeu? Eu acho que também tem esse limite aí, entendeu? Quando as pessoas são obrigadas a fazer mesmo sem querer, e se não fizer, vai ter uma punição muito severa, entendeu? A questão, você levantou 2 pontos excelentes. Primeiro, a questão da obrigação, começando pelo final, né? A questão da obrigação, né? Geralmente o que é que obriga, né, alguém a qualquer coisa em uma sociedade, né? Acaba se tornando a cultura de impor cultura, sim. Mas veja, o que é que geralmente obriga alguém a fazer qualquer coisa em uma cultura minimamente civilizada, né? Por que você não sai na rua pelado? Num exemplo que a gente deu aí. Por que você não faz isso? Aqui no Brasil, agora, né? Sei lá, te deu vontade, né? Você sai na rua sem roupa nenhuma. Por que você não faz isso? Talvez por causa da punição? Por conta das leis. Por conta da punição que está prevista em leis. É isso. Geralmente, em uma sociedade minimamente organizada, minimamente para não ser presa, exatamente. Porque tem uma punição, né, como a Stephanie disse, que está prevista em uma lei, né? E a lei é esse mecanismo que serve para regular a vida em sociedade. É a lei que vai dizer, que vai colocar ali a linha entre o que eu quero fazer e o que você quer fazer, e o que nós dois podemos fazer vivendo no mesmo lugar, né? De uma maneira que eu não consiga ferir você, nem vice-versa. Isso é para isso que serve a lei, né? Para regular a vida em sociedade. Em uma sociedade minimamente organizada, né? E, portanto, lei, como a gente viu na aula passada, é cultura, não é? Ela depende de ser comunicada, compartilhada, não é? Em uma comunidade, né? Ela tem que ser conhecida, né? Para ser respeitada. Mas isso aí entra a segunda questão que a Emily falou e que tem interseção com o que o texto está tratando, a questão do determinismo geográfico. É porque eu sou afegão, não é, que eu sou necessariamente da linha sunita que o Talibã segue, da doutrina islâmica? Não, não é? E é isso que a gente está tratando aqui,
Não é porque naquele território tem um grupo, uma comunidade, uma etnia que faz algo daquela forma, né, que todo o país vai agir daquele jeito. Né? Volta a usar, a gente não precisa nem sair do Brasil para pensar nisso. Dentro do nosso país, a gente tem quase 300 nações indígenas. Né? Se a gente considerar cada nação como um dialeto, são mais de 270 línguas, certo? Que a gente tem aqui no nosso país. Então, isso quer dizer que todo mundo fala Tupi-Guarani? Não. Né? Ou que todo mundo sabe falar as línguas do tronco G? Claro que não. Né? Ah, você é brasileiro, então você fala Tupi. Não tem sentido uma coisa dessa. O que é isso? Determinismo geográfico. Então, é dele que a gente tem que escapar. Tanto do determinismo biológico, quanto do determinismo geográfico, quando a gente está falando de cultura. Essa é a primeira barreira que a gente tem que superar para conseguir entender o que é esse conceito. E aí tem algo muito importante que está na fala da Emily, quando ela fala lá atrás, a cultura ela não é, ela falou aqui algo como, não é a questão da parte física, ela é os ensinamentos. Ensinamentos, e aí é uma discussão, né, como a gente está tentando ligar as coisas, a discussão da aula passada. Ensinamento é uma coisa física, né? Você pega no ensinamento? Não. Ele tem manifestações físicas, concretas, né, que vão virar ações, textos, leis, não é? São coisas que vão servir para que outras pessoas transformem isso em coisas abstratas. Ensinamento, medo da punição, não é? Sensação de estar sendo vigiado, não é? Obediência, respeito, todas essas coisas são o quê? Abstratas. Não é? São valores, né? São coisas virtuais, né? Que compõem, que dão sentido, que dão significado para esse mundo de coisas concretas nas coisas que a gente pega nelas, não é? Certo? Então, esse esforço de dar significado às coisas, né, de colocar significado nas coisas e compartilhar, né, esse significado com as pessoas, esse esforço de compartilhamento de significado é comunicação. Nesse sentido, comunicação produz cultura e a cultura suporta a comunicação, certo? Por isso que esses dois conceitos eles estão tão embrincados. Não é? Não tem como eu ter cultura se eu não tenho uma comunicação efetiva. Mas nesse caso também segue esses critérios da chegada do Talibã em impor essas leis. É isso. Não é? Eles foram perdendo espaço territorial, geográfico, político de atuação, porque as comunidades das cidades, das províncias, a maioria delas professavam costumes que eles julgavam ser melhores, né, ou mais adequados, ou mais enraizados, do que aqueles professados pelo Talibã. Mesmo que, e aí algumas das matérias vão servir para mostrar isso, mesmo que algumas pessoas tenham vivido sob o regime do Talibã e depois tenham mudado de ideia. Falou, uai, mas esse negócio de mulher votar na eleição, ou mulher poder dirigir, ou mulher poder andar com o rosto mais descoberto, isso não é ruim, não, isso é bom. Né? Então, se as pessoas mudam de ideia, não é, tem uma dedução lógica aí, que é as culturas não são estáticas. Cultura não é uma coisa estática, certo? Justamente por não ser uma coisa estática, é que ela não pode ser determinada biologicamente ou geograficamente, certo? Cultura é algo necessariamente mutável, né? Tá mudando o tempo todo. Né? Ah, mas tem coisas que não mudam. Não é que não mudam, ou elas melhoram, ou elas pioram, ou elas se intensificam ou diminuem, certo? E depois voltam a crescer, recrudescem. Né? Então, depende. Há contextos que produzem efeitos na cultura. E se é a comunicação que produz cultura, depende das interações que as pessoas produzem. Tendo contato, não é, com o estilo de vida de uma democracia ocidental, que o exército dos Estados Unidos, né, levou para lá, né, as pessoas começaram a ver algumas vantagens em ter a presença desse corpo militar estranho até então no seu próprio território. Por quê? Porque isso me dava algumas liberdades, não é? Que antes eu não tinha e que eu estou achando legal ter. Né? Isso quer dizer que eu vou deixar de ser afegão?
Ou que eu vou deixar de professar a doutrina islâmica? Claro que não. Né? Eu vou fazer o que eu acho mais vantajoso, o que eu acho melhor para mim, certo? Isso também quer dizer, e esse pensamento é muito perigoso, tá? E é fácil escorregar para ele. Isso também quer dizer que a cultura trazida pelos Estados Unidos, ela é melhor, né? Que ela veio de lá, e aí, não, como a cultura dos Estados Unidos é melhor, aí a gente pega ela e troca pela fé. Não é isso. O que a gente tem o tempo todo é sincretismos, apropriações, não é? E a gente vai tratar disso mais ao longo do semestre. Incorporações, né? São coisas que a gente acaba pegando e vai adaptando para dentro dessa lente que eu chamo de cultura com a qual eu vejo o mundo. Mas vez ou outra eu consigo, justamente por conta da lente que eu estou utilizando, às vezes eu não consigo entender direito o que eu estou vendo. Então eu preciso de lentes novas. Né? E é por isso que a cultura está o tempo todo mudando, né? Se transformando, né? Se apropriando de outras coisas, de outros lugares, de outras culturas. Né? Que essa mudança vem da onde? Da comunicação, da interação entre povos, comunidades, sociedades diferentes. Certo? É isso que produz mudança. Não é? E é isso que gera também a certa homogeneidade. É isso que vai dizer para mim por que eu não posso sair pelado na rua, porque tem uma lei aqui, que é parte da cultura brasileira, de que não é normal esse tipo de coisa. Certo? Há uma convenção que está mais ou menos solidificada pelo discurso que a minha mãe passou para mim, que eu provavelmente vou passar para meu filho, que olha, você não pode andar pelado na rua, não é uma coisa aceitável, não é uma coisa legal. Né? Na rua não dá, certo? Então, a comunicação produz continuidade em termos de cultura, mas também é ela que gera rupturas, certo? Nesse sentido, a comunicação é o que vai construir, vejam a radical da palavra, comunidade, certo? Comunidade é um grupo de pessoas que comunicam, né, hábitos comuns, certo? É daí que vem a raiz da palavra. Né? Comunidade é algo que se constitui a partir de comunicação. Né? E uma comunidade é aquela, quando a gente fala, por exemplo, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas. Né? Mas a gente poderia dizer a comunidade goianiense, certo? Embora seja mais difícil essa última parte. Porque aí a referência que a gente vai estar utilizando é a geográfica, certo? E dentro de Goiânia você tem várias comunidades diferentes, certo? Então, há um problema aí, né? Percebam que não é uma coisa tão simples assim da gente delinear, né, em palavras. E isso aparece nos textos que estão falando aqui do Talibã. Alguém abriu o microfone, diga aí. Talvez, professor, seja essa tentativa, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Falando desse problemático, de questionar certas práticas, né? E a gente reage grotesco. Essa tentativa de, através da comunicação, meio que padronizar, né? E garantir uma proteção assim, meio universal para povos diferentes, né? E através dessa linguagem unificada, garantir, né, minimamente que as pessoas cresçam, né, socialmente, intelectualmente, fisicamente, tudo que não agride essas áreas da vida, talvez é permitido, digamos assim. Exatamente. Exatamente. Esse documento que você citou é sensacional. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Né? Já tem um problema aí com o nome, né? Porque, bom, homem, né, é uma redução, né? A gente está falando de humanidade. Inclusive as mulheres como seres superiores talvez até pudessem, de Declaração Universal dos Direitos das Mulheres. Ah, não, mas você está falando só de mulher? Ué, mas então por que quando você fala homem é todo mundo, né? Então, tem esse problema, né? Desse tipo de definição. Mas é isso, humanos, né? Humanos, né? Essa tentativa, né, de você chegar numa coisa que tente estabelecer um padrão universal de garantias mínimas, né, de direitos mínimos, para seja quais culturas você tiver, né,
isso cria uma espécie de irmandade, né, terrestre. Então, é como se a gente tivesse uma comunidade dos terranos, né, das pessoas que vivem no planeta Terra, né? Então, todas elas são signatárias, ou o ideal é que fossem, né, desse tratado aí, que dizem, olha, todas as pessoas, né, que podem ser designadas pela espécie chamada humana, têm esses direitos aqui, certo? Mas veja que para mim considerar, não é, que eu, por exemplo, que sou do Talibã e que agora assumi o governo do Afeganistão, para mim considerar aqueles direitos dentro do meu território, né, universal, como o Letícia está colocando aqui, né, para mim dizer que ele cabe inclusive aqui, eu tenho que reconhecer como parte disso. Eu tenho que me colocar como parte dessa comunidade. Porque se não tem contato com isso, não, eu nem considero o que vocês estão falando aí, não é? Eu vivo segundo as minhas regras. Né? Se não tem essa comunicação, não tem como haver comunidade, certo? Nesse sentido é que é difícil, né? Você fazer esse trânsito. E às vezes você tem coisas que se justificam, né? A gente vai ver vários casos aí ao longo do semestre, justamente para pegar as coisas difíceis, né? Para a gente conseguir olhar para elas, né? A cultura pode ter dois viés, um grupo que se adequa às novas atualizações e outro grupo que não se adequa. Frequentemente isso é o que mais acontece, né? Você tem divergências, né, dentro de uma mesma comunidade, dentro de uma mesma etnia, né? Se a gente pensar os indígenas, por exemplo, no Brasil, né, você tem, a gente vai falar disso, né, ao longo do semestre, você tem aí uma coisa da política indigenista, lá da época da ditadura militar, que era da integração, né? Não, o índio, ele quer televisão, ele quer... O índio, né, já tem um problema aí, indígena. Ele quer televisão, ele quer usar calça jeans, ele quer essa coisa da cultura ocidental, né? Então, o que a gente tem que fazer, governo militar? A gente tem que abrir a Amazônia, passar uma transamazônica lá, fundar cidades, não é? Fazer a coisa crescer ali naquela floresta para tirar esse povo dessa vida tribal, né? Sendo que o modo de vida deles é aquele, né? E não esse que eu estou tentando dizer que eles tenham que ter, né? Mas pode ser que o sujeito que está lá na tribo, né, a gente estava falando aqui agora de apropriação, incorporação, ele queira ver televisão, né? Mas nem por isso ele vai deixar de ser indígena, porque não é assim automático, não é? Há um determinismo, né, que a gente vai investigar ao longo do semestre, que esse texto do Roque de Barros Laraia não coloca, que é o determinismo tecnológico, né? E ele é um problema, né, para a gente cada vez mais, né? Antes, isso sobre agregar, né? Antes, a coisa da ciência ela parava na biologia. Só que com o desenvolvimento da informática, a coisa da ciência tem mais um braço de determinismo, que é o da tecnologia, né? Então, quando o índio está usando o celular, então pronto, ele não é mais indígena, né? Claro que não. Ele está usando o celular dele para mandar áudio no WhatsApp na linguagem Craô, certo? Ele não é indígena? Você que é? Porque ele é igual a você, ele usa o WhatsApp? E aí, automaticamente, é tipo, né, Nárnia, é uma coisa assim, né? Ele pegou o celular, puf! Nossa, não sou mais indígena. Agora eu sou, não sei, um sujeito, né, urbano. Não tem sentido uma coisa dessa. Não funciona assim. Para ninguém funciona assim. Basta você pensar quando você vai adquirir um novo hábito, seja ele qual for, vai praticar um novo esporte aí. Ah, não, vou começar a fazer natação. Agora eu sou um nadador exímio. Claro que não, certo? Agora eu não sou mais o Renier, tem uma linha do tempo. Pode ser que eu mude realmente bastante como pessoa, não é? Pode ser que eu melhore, piore, enfim, mas eu não vou deixar de ser eu, não é? Porque tem uma história anterior que me coloca nessa condição de identificação como sendo eu. E a palavra-chave que aparece de novo aqui, perdão, é identidade, certo? É algo que a gente vai colocar. Só para encerrar, para a gente olhar para algumas coisas nessa matéria, que a gente vai comentar mais na próxima aula, tá? Ó, o Talibã, eu coloquei o link já com as marcações, tá? Que eu sempre faço nos textos de vocês, agora eu fiz nos textos do cara da Folha, tá? Ó, veja a presunção, né?
afirmou que os direitos das mulheres, né, o pessoal lá do Talibã, serão protegidos, mas dentro do arcabouço do Islã, quer dizer, dentro desse limite, desse campo chamado cultura do Talibã. Sob o seu governo, mulheres eram alvo prioritário, estou aqui, ó, de repressão brutal que os fundamentalistas exerciam baseados numa leitura extremista do Alcorão, certo? Vejam que essa palavra aqui é muito importante, não é? O que caracteriza as ações, né, do Talibã como boas ou ruins, ou atrozes ou pacíficas, é a leitura que eles fazem de um livro que é comum, né, de uso comum a várias etnias dentro do território do Afeganistão. Os Pashtun, não é, que são a etnia majoritária no Afeganistão e da qual os talibaneses, né, são formados na sua maioria, eles fazem essa leitura extremista, né, de linha sunita do Corão. Né? Então, dentro do mesmo território, eu tenho várias etnias diferentes que fazem leituras diferentes do mesmo livro que baseia as práticas religiosas, né, e, por extensão, sociais, de todas aquelas etnias dentro daquele território, do mesmo território. Então, de novo, o determinismo geográfico caindo por terra, certo? E aí tem coisas, né, que são, vejam que muito aqui tem sai da boca do jornalista, e às vezes isso é um pouco preocupante. Mais cedo, o Talibã já havia tentado dar cores simbólicas à sua versão 2021. Um dos responsáveis pela área de mídia do grupo, esse cara aqui, não vou falar o nome, sentou-se no estúdio com a apresentadora mulher da mais popular rede de TV afegã, a Tolo. Então, esse ato, essa ação concreta, certo, do mundo real, quer produzir um efeito que é abstrato, né? Que é a interpretação disso, não, o Talibã agora está mais bonzinho, eles estão mais moderados, né? Eles, inclusive, disseram isso nos discursos, né, quando assumiram o governo. A gente não quer briga com ninguém, a gente quer paz, a gente só quer professar as nossas coisas aqui. Mas subjugando todas as outras etnias minoritárias dentro do território do Afeganistão. Essa segunda parte é que eles não estão colocando. Não é? E aí, tem outra coisa interessante. Mais abaixo, eles colocam o representante lá do Talibã afirma na entrevista que as mulheres poderiam estudar e trabalhar e que elas seriam bastante ativas na sociedade, coisa que elas conquistaram nos últimos 20 anos, mas dentro do arcabouço do Islã, certo? E aí que começam os problemas. A Sharia é a lei islâmica, a lei é um produto da cultura, cuja interpretação, cuja leitura radical levou a extremos em algumas regiões, veja, não é o país inteiro, controladas por grupos como o Talibã, o Estado Islâmico ou o governo da Arábia Saudita. E aí a outra coisa interessante aqui, o governo da Arábia Saudita, ele é acusado há décadas, é um governo, tá? Não é uma guerrilha que tomou poder, é um governo instituído, tá? Que inclusive tem sheiks, né, milionários, bilionários lá com o dinheiro do petróleo. Ele é acusado por grupos de direitos humanos, né, que o Murilo comentou aqui, há muitos anos, há décadas, de práticas que são tão desumanas quanto essas, né, que já foram reportadas do Talibã. Mas não acontece nada, porque, segundo as convenções internacionais, os tratados que eles assinaram ou que deixaram de assinar, está tudo bem, certo? Mas para o Talibã não está. Por quê? Porque talvez desagrade ao interesse de alguns membros dessa comunidade, né, terrana, internacional, que não querem, né, esse grupo lá no poder daquela região, que é mais ou menos estratégica. Agora isso parece estar mudando, quando o Biden, por exemplo, meio que lava as mãos, né, pelo menos em termos de discurso. Né? E aí vem uma fala que é do jornalista, tá? Claro que há gradações diferentes de aplicação dessa lei, mas por via de regra as mulheres são relegadas a papéis subalternos e elevadas às condições de rainha do lar para ficar no anacronismo brasileiro.
complicado um pouco, né? Para quem está tentando explicar uma situação complexa, o cara usar papéis subalternos, anacronismo. Mais embaixo, olha o que ele faz, ó. No poder, o Talibã levou esse aspecto ao paroxismo. Eu não sabia o que era isso, eu tive que pesquisar, eu não faço ideia do que era paroxismo, né? Gente, numa matéria, né, de uma situação extremamente complexa, internacional, um país que não tem projeção, né, internacional, das pessoas saberem exatamente o que está acontecendo lá, em termos de cultura, em termos de economia cultural, você usar um vocabulário desse é um pouco puxado, né? Você está exigindo muito do leitor, né? Ele está se esforçando para chegar até aqui no texto e você jogando essas palavras complicadas. É como se você intencionalmente estivesse tentando dificultar o entendimento. Isso é complicado, né? Instituído por quem? Sim, né? É uma pergunta aqui. É isso que é porque assim, eu acho que ficou um pouco agressiva a minha pergunta, mas eu tô falando, não é tipo Sim. militando, não, é porque realmente assim, eu queria entender, né? Tipo assim, como que foi falado agora, se foi realmente um impor, chegou com as armas e falou, vai todo mundo obedecer, ou se, sei lá, os caras falou, as mulheres vai calar a boca e nós vamos mandar, sei lá, entendeu? Tipo assim, Exato. eu realmente não entendo muito desse assunto, eu fiquei me questionando. Sim, mas veja, o que você está falando, o que você está colocando é exatamente isso. É um assunto complexo, né? De uma cultura que não chega para a gente. O que chega mais dessas notícias é a parte geopolítica, né? O interesse ali das nações em questão de petróleo, posição estratégica, porque está perto da China, não sei o quê, tal, tudo bem. Mas e a parte cultural disso? Porque é ela que está justificando todos esses movimentos, percebe? É ela que está no centro disso. É ela que está explicando isso. Então, quando você vai falar da questão cultural aqui no texto, né, desse tema em específico, é muito caro isso, ou deveria ser para o leitor. Por isso não dá para explicar meio correndo assim, né? Ou de uma maneira complexa, usando palavras complicadas, né? Eu não sei o que é que o jornalista está tentando fazer quando ele usa esse tipo de vocabulário, né? Talvez mostrar que ele conhece da situação, que ele entende, tá, tudo bem, mas isso aí, né? Não sei. Você se exibe para sua esposa, né, seu esposo, numa roda de amigos, não num texto, né, para tentar explicar as coisas para as pessoas, né? Então isso é complicado, né? E o esforço que a gente vai fazer nessa disciplina é tentar, né, conseguir desenhar uma rede que seja de um entendimento mais interessante para a gente não cometer esse tipo de coisa, certo? Embora o texto, tá? Não, esse aqui não é para acabar com o texto, não. Ele tem esse probleminha aqui, mas é um bom texto explicativo, tá? Assim como as outras matérias que a gente vai comentar depois. Beleza, gente? Eu acho que por hoje tá ok, até porque a gente avançou até um pouco mais do horário. Verdade, vi muita matéria noticiando o que estava acontecendo no momento, mas não vi se alguém explicou como começou. Sim, ainda mais por ser um assunto que está sendo buscado exatamente nesse momento, né? A coisa explodiu, tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo, né? E a gente também, né? Vamos tentar insistir com isso, tá? Amanhã ainda, né? Quando a gente retomar esse assunto. Beleza, gente? Ok? Satisfeitos? Mas então, obrigado a vocês por conversarem comigo, não me deixarem falando sozinho aqui. A gente se vê de novo amanhã, então. Valeu, obrigado. Boa noite para vocês. Valeu, boa noite.